E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da UPSSA do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: a figura a seguir ilustra uma partícula de massa meio quilograma que está conectada a um fio ideal de comprimento meio metro e preso ao ponto O. No ponto mais alto da trajetória, a partícula é impulsionada com velocidade linear de módulo 5 metros por segundo. Qual é, então, a maior tensão experimentada pelo fio ideal em newtons? Então, vamos entender o que está acontecendo. Observa que você tem uma partícula que ela está inicialmente com uma velocidade de 5 metros por segundo. E aí, atua sobre essa partícula a tração e o peso, né? O peso vai apontar para baixo e a tração atua na direção do fio. E nesse caso, esse fio tem que sustentar essa bolinha para ela não sair, né, da sua trajetória, ela não sair voando por aí. Então, a tração, nesse caso, vai apontar para baixo também. Ela aponta na direção do fio. Observa que, nesse caso aqui, a tração está sendo ajudada pelo peso. Então, a tensão não vai ser a maior experimentada pelo fio. Só que, conforme essa bolinha ela for impulsionada, o que acontece? Ela começa a cair por causa da gravidade. E nesse ponto aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter o fio conectado ao ponto O, só que o peso vai apontar para baixo, só que dessa vez a tração vai estar contrária ao peso. E uma outra coisa que a gente pode falar é o seguinte: conforme a bolinha vai caindo, ela vai ganhando velocidade. Por quê? Porque vai existir uma transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética, ou seja, toda energia associada a essa altura vai virar energia de velocidade e, portanto, a bolinha nesse ponto mais baixo ela vai estar um pouco mais rápida, beleza? Vamos lá. Nesse ponto mais baixo, como que a gente pode descrever essa relação física que está acontecendo aqui? Observa o seguinte: observa que você vai ter, por ser um movimento circular, você tem que ter uma resultante centrípeta. A força centrípeta, né, ela é uma força resultante e ela sempre vai apontar para o centro. Aqui no ponto mais baixo, então, ela aponta para cima, indicando que a tração, né, é maior que o peso, porque, lembra, a força resultante indica quem ganha na briga das forças, digamos assim. E se a tração está apontando para cima e o peso está apontando para baixo, e a resultante está apontando para cima, o resultado está apontando para cima, indica que a tração é maior que o peso. Então, a gente pode escrever que a força centrípeta, né, que é uma resultante, ela pode ser expressa pela subtração da tração pelo peso. E isso vai acontecer justamente porque esses vetores têm sentidos opostos. Vou pegar esse peso que está subtraindo, passar para o outro lado somando, então a gente vai ter que a tração vai ser justamente a força centrípeta mais o peso. Beleza? O que eu fiz daqui para cá? Eu só peguei o peso, passei para lá somando. E aí eu troquei de lado as coisas. Beleza. A gente precisa então calcular o peso da partícula e a força centrípeta associada. O peso da partícula pode ser calculado pelo produto de massa vezes a aceleração da gravidade. Substituindo os valores da massa e da aceleração da gravidade, a gente vai ter o seguinte: a massa da partícula, ele fala pra gente que é meio. E a gravidade vale 10. Dessa forma, a gente vai ter 5 newtons. Agora, a gente precisa calcular a força centrípeta. Só que para calcular essa força centrípeta, a gente precisa calcular qual vai ser a velocidade que ela vai ter no ponto mais baixo. E para isso, a gente pode usar o princípio da conservação da energia mecânica. A energia mecânica no ponto mais alto vai ter que ser igual à energia mecânica no ponto mais baixo. No ponto mais alto, a gente tem energia potencial gravitacional e também tem energia cinética. Potencial gravitacional porque tem uma altura e cinética porque tem velocidade já. Aqui no ponto mais baixo não tem mais altura, então a gente só vai ter energia cinética. Pelo princípio da conservação da energia mecânica, o que a gente pode afirmar? Que a energia mecânica no ponto mais alto tem que ser igual à energia mecânica no ponto mais baixo. No ponto mais alto, a gente tem a energia cinética
e também tem energia potencial gravitacional. No ponto mais baixo, a gente só tem energia cinética. Vou botar uma linha aqui só para diferenciar. Show de bola? E aí, vamos desenvolver isso aqui. Energia cinética é massa. Deixa eu dar uma baixada. A gente vai ter massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A energia potencial gravitacional é mg vezes h. E aqui a gente vai ter massa vezes velocidade lá no ponto mais baixo ao quadrado sobre 2. Uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, a gente tem o mesmo termo aparecendo em todas as parcelas, a gente pode simplificar isso aqui. E aí, eu já vou aproveitar e vou pegar esse 2 que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando. A gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter v ao quadrado sobre 2 mais g vezes h. E essas duas parcelas são multiplicadas por 2. Lembra que esse 2 veio daqui do denominador, beleza? Estava aqui no denominador, aí veio para cá, para o outro lado. Show de bola? Agora a gente vai substituir os valores para a gente fazer a questão. O valor da velocidade no ponto mais alto, né, que eu estou chamando só de v, era 5. 5 ao quadrado sobre 2, mais g, que vale 10, vezes a altura. A altura, observa o seguinte, a altura é isso aqui tudo. É o raio dessa parte, que vale meio, mais o raio dessa parte, que vale meio. Então, vai dar 1 metro. E assim a gente vai ter 1 aqui. E assim aqui vai ter que multiplicar por 2. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar justamente o valor da velocidade. Deixa eu botar aqui um pouco mais para baixo para a gente poder continuar fazendo os cálculos bonitinho. Então, vamos lá, gente. A gente vai ter 5 ao quadrado é 25. Então, a gente vai ter 25 sobre 2. A gente vai ter 10 vezes 1 é 10. E essas coisas são multiplicadas por quem? Pelo 2. E isso tudo tem que ser igual a v' ao quadrado. Esse 2, ele vai fazer uma operação distributiva. Vai multiplicar o 10 e vai multiplicar o 25 sobre 2. Esse 2 aqui corta com esse 2 aqui. Então, vai ficar só 25 mais 10 vezes 2, 20. E isso tem que ser igual a v' ao quadrado. E aí, fazendo essa soma aqui, a gente vai ter 25 mais 20. E assim a gente encontra que v' ao quadrado vai ser justamente 45. Eu vou deixar o resultado assim porque a gente vai precisar calcular a força centrípeta. E a força centrípeta depende de v ao quadrado. Vamos lá. Calculando a força centrípeta, que era o nosso objetivo inicial, a gente pode lembrar que ela é dada por massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Essa velocidade é a velocidade no ponto mais baixo que a gente acabou de calcular, 45. Então, vamos lá. A massa vai ser meio, a velocidade é 45 e o raio vai ser meio. Fazendo a conta, eu posso cortar esse meio daqui com esse meio daqui, e assim a gente encontra que a força centrípeta vai ser sempre 45, vai ser sempre não, vai ser naquele ponto, 45 newtons. O que a gente pode fazer agora? Calcular a tração e finalizar a questão. A tração é a soma da centrípeta com o peso. O peso vale 5, a centrípeta é 45. Então, a gente vai ter que a tração vai ser justamente a centrípeta, 45, mais o peso, 5. Isso vai dar 50 newtons. E assim a gente finaliza a questão com gabarito na letra E. E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!